Olá! Esta noite, viaje no tempo comigo até os Alcáceres Reais de Sevilha, na Espanha, onde reside a família real. Nós vamos ouvir como o mistério de uma princesa desaparecida será revelado. Eu sou o seu narrador, Igor Alves, e essa história se chama A Princesa de Sevilha, escrita por Elisha Ensley e traduzida por Mariana Eberhard. Sua Alteza, trago notícias, declarou Victor, o servo do rei, correndo até ele e caindo a seus pés. O rei Filipe olhou com surpresa para o servo. Ele conhecia Victor há muitos anos. Na verdade, ele havia sido servo de seu próprio pai, o monarca anterior, Rei Luís. Quando criança, Victor cuidou dele, contribuiu com seus estudos e ajudou a criá-lo como manda a realeza. O rei Filipe nunca o vira tão nervoso antes. Algo não estava certo. "O que foi?" perguntou o rei com hesitação, preocupado com o que estava prestes a ouvir. Victor se ajoelhou e olhou para o rei com um olhar de súplica e respondeu: "Sua Alteza, a sua filha, Princesa Emília, ela desapareceu." 3 dias antes, a Princesa Emília estava vagando pelos jardins do palácio, como costumava fazer. Ela adorava os jardins e se sentia em paz, se perdendo entre o labirinto de árvores e flores. Ela tinha certeza de que não havia jardins mais belos em toda a Andaluzia. E talvez ela tivesse razão. Os jardins eram realmente primorosos. A princesa Emília morava no Alcácer de Sevilha com sua mãe e seu pai, o rei e a rainha, e sua irmã mais nova, Mariana. Assim que a princesa Emília chegou ao palácio, ela sabia que este seria um lugar especial e um período memorável de sua vida. Claro, na época, ela não sabia o quão memorável seria. O Alcácer era sofisticado e radiante, e nenhum detalhe foi poupado na construção e criação de um palácio tão elaborado. Mas os jardins eram onde a princesa Emília realmente se sentia em casa. Os jardins eram deslumbrantes e Emília podia se perder por horas neles. Eles ostentavam pomares de árvores frutíferas, várias hortas e uma grande variedade de flores deliciosamente perfumadas. Emília frequentemente se juntava aos criados quando era hora de colher as frutas e verduras dos jardins. Ela adorava ajudar a prover para todos no palácio e ficava muito feliz quando, na hora do jantar, via que eles estavam usando os ingredientes que ela colheu. Sevilha podia ser muito quente, especialmente no verão, e durante esses meses, Emília ficava grata por todas as fontes de água espalhadas pelos jardins. Piscinas, lagoas e canais eram abundantes em todo o terreno, e Emília adorava se refrescar nas águas enquanto passeava pelos jardins no auge do verão. A princesa Emília gostava tanto dos jardins porque eles eram amplos e era fácil escapar de olhares indiscretos. No palácio, sempre havia alguém por perto, seja um membro de sua família ou um trabalhador do palácio. Era quase impossível se sentir realmente só no palácio, podendo ser simplesmente quem ela é,
sem julgamentos. Mas nos jardins, ninguém conseguia encontrá-la. Ela podia caminhar, relaxar, ler, cantar, ou simplesmente estar a sós com os seus pensamentos, sem ser interrompida. Os jardins eram o lugar mais sereno. E neste belo dia de outubro, Emília caminhou pela varanda, olhando para os jardins exuberantes. O verão veio e se foi, e mesmo que ainda estivesse quente, finalmente havia uma brisa fresca no ar, que fazia cócegas em sua pele enquanto ela caminhava. Depois de um longo verão, todos ficaram muito gratos pela chegada dos meses mais frios. Emília se segurou em um dos pilares de pedra que se erguia ao longo da varanda, com vista para os jardins. Ela se balançou para a frente e balançou de pilar em pilar. Enquanto ela se movia graciosamente pela varanda, aparentemente sem preocupação nenhuma, a mente de Emília estava muito ocupada. Ela estava tentando se manter o mais calma possível, mas seus pensamentos a sobrecarregavam. Sempre que seus pensamentos e deveres reais pareciam pesados demais, ela cantava e seu coração imediatamente se sentia mais leve. Agora, Emília colocou as mãos na cerca e olhou para os jardins. Mas era incapaz de cantar uma música sequer. Hoje, tudo parecia fora de seu alcance. Até que ela o viu. Então, seu coração se encheu de música. Ela podia vê-lo acenando para ela de uma parte mais distante dos jardins. E sorriu, observando como ele se movia, caminhando em direção ao seu ponto de encontro habitual. Sem parar para pensar, Emília saiu correndo da varanda e desceu para os jardins do palácio. Ela correu pelos caminhos no meio do jardim, entrando em atalhos secretos entre os arbustos. Passou pelas árvores do pomar e pulou sobre canteiros de flores até o encontrar. Antônio. A primeira vez que viu Antônio foi há um ano. Antônio era cocheiro na cidade de Sevilha. Ele cuidava dos cavalos reais que puxavam as carruagens do palácio. Então, eles se encontravam regularmente. No entanto, demorou um pouco para que a amizade entre eles florisse. Além das saudações cordiais que um cocheiro dava aos membros da realeza, eles não se falavam. Até um dia, quando a princesa Emília decidiu fazer um passeio sozinha. Ela ouviu falar de um pintor que criava os retratos mais primorosos. E estava interessada em encomendar um retrato de si mesma. Ela encontrou Antônio e pediu sua ajuda para ir à cidade. Um pedido que ele atendeu com alegria. Antônio não saiu do lado dela o dia todo. Além de seu dever de proteger a princesa enquanto ela passeava pela cidade sozinha,
Eles conversavam bastante pelo caminho e foram se conhecendo à medida que o dia avançava. Eles riram juntos, compartilharam opiniões honestas e observaram a bela arquitetura da cidade de Sevilha. No final do dia, quando Antônio trouxe Emília de volta ao palácio, eles eram mais que apenas conhecidos. Quando Emília pegou a mão de Antônio para descer da carruagem, parecia haver eletricidade correndo pelo seu corpo, ao sentir o toque da mão dele. Seu estômago começou a revirar, e quando ela o encarou e sorriu, seus olhos brilharam um pouco mais do que era normalmente aceitável. Ela perdeu o fôlego e se sentiu quente por dentro. A partir deste dia, Emília tinha o hábito regular de se aventurar pela cidade na companhia de Antônio. Embora ambos fossem de origens muito diferentes, eles se conectaram em um nível mais profundo do que ela já havia se conectado com qualquer outra pessoa no palácio. Emília se viu acordando todos os dias, desejando vê-lo e buscando qualquer oportunidade ou desculpa para se aventurar com a carruagem. Quando ela estava com Antônio, era como se o resto do mundo desaparecesse e tudo o que restava era ele. Ela sentiu que podia admirar seu rosto bonito para sempre. Ele tinha os olhos castanhos, mais gentis e brilhantes, que a olhavam com tanto carinho. E seu sorriso parecia iluminar o mundo, fazendo com que ela sentisse os joelhos fracos. Os momentos em que suas mãos se tocavam, quando ela entrava e saía da carruagem, eram seus momentos favoritos do dia. Ela se sentia viva quando estava perto dele. Em comparação, todos os outros momentos de seu dia eram como um sonho do qual ela esperava acordar. Apesar de haver uma conexão óbvia entre eles, ela não ousava dizer nenhuma palavra a respeito. Além do fato de que era proibido cortejá-lo, ela tinha mais medo que seus sentimentos não fossem correspondidos e que isso arruinasse a amizade deles. Mas Emília sabia, em seu coração, que ansiava por mais do que alguns momentos fugazes juntos. Enquanto Emília olhava para Antônio agora, em pé, no jardim, ela se sentia do mesmo jeito que sentiu há um ano, quando ansiava por algo mais. Mas agora, as coisas eram diferentes. O tempo passou e seu relacionamento evoluiu muito mais do que ela poderia imaginar. Ela estava perdidamente apaixonada por ele. E ele por ela também. Antônio pegou as mãos de Emília e a puxou para perto de si. Suas mãos envolveram a cintura dela e ele encostou a cabeça suavemente em seu peito, em um abraço amoroso.
Eles ficaram lá por vários minutos, valorizando cada segundo de conexão e permitindo que o calor do amor verdadeiro emanasse de seus corações. Emília inspirou profundamente e sentiu o cheiro dele. Era um perfume familiar que a fazia se sentir segura e protegida. Finalmente, Emília olhou para Antônio com tristeza e disse: "Vai acontecer em 3 dias." E suspirou. Naquele momento, todo o corpo de Antônio pareceu murchar e ele abaixou a testa para encostar suavemente na dela. Emília havia acabado de descobrir que estava prometida ao príncipe Emanuel de Sardenha. Eles deveriam se casar o mais cedo possível. O príncipe Emanuel viajaria para Sevilha em poucos dias para encontrá-la pela primeira vez. Havia muitas vantagens em ser membro da realeza, mas o maior inconveniente era como eles se casavam. Na realeza, o casamento era sobre criar alianças ou estreitar o relacionamento entre países. Nunca era por amor. Era por poder. Em um mundo ideal, Emília teria nascido uma mulher mais pobre e poderia estar com Antônio sem nenhum problema. No entanto, eles nunca teriam permissão para ficar juntos. E em vez disso, Emília se casaria com um príncipe escolhido por seus pais. Emília e Antônio sabiam que este dia chegaria. Mas eles sempre tentaram aproveitar o presente, lidando com o problema apenas quando a situação aparecesse. Mas agora, o momento estava chegando e Emília estava prestes a ser forçada a cortejar e se casar com um homem que nunca conheceu. O príncipe Emanuel poderia muito bem ser um homem bonito e gentil, mas ela sabia que nunca o amaria. Não enquanto sentisse o que sentia por Antônio. Como se fosse ontem, Emília se lembrava do dia em que ela e Antônio confessaram seu amor um pelo outro. O dia foi tão perfeito e o momento tão maravilhoso que ficaria para sempre guardado em sua memória. A primavera estava apenas começando. Emília e Antônio estavam andando nas margens do rio Guadalquivir. Antes, Antônio se sentava no banco da frente da carruagem, segurando as rédeas do cavalo. Mas agora, ele se sentava no banco de trás, com Emília. Bem perto um do outro, eles podiam conversar e desfrutar da proximidade entre eles. Hoje,
As árvores os cobriam, fornecendo um certo nível de privacidade, e as ruas estavam tranquilas. Eles não encontraram ninguém em sua jornada até a cidade. A conversa estava fluindo bem e a cena era romântica e tranquila. Tudo o que podia ser ouvido eram os sons dos cascos do cavalo batendo nas pedras e as risadas dos dois. Antônio deixou Emília segurar as rédeas e conduzir a carruagem. Ela estava começando a pegar jeito com o cavalo e agora podia parar a carruagem e partir novamente com sucesso. Ela estava muito orgulhosa de si mesma e Antônio ficou encantado em vê-la tão feliz. Quando Antônio foi pegar as rédeas de Emília, suas mãos se tocaram. Ela se virou para olhar para ele, sentindo a eletricidade correr pelo seu corpo novamente. Seus olhares se encontraram. Seus rostos estavam próximos. E antes que ela percebesse o que estava acontecendo, seus lábios se tocaram em um beijo. A partir desse momento, Emília não desceu mais das nuvens. Seus verdadeiros sentimentos foram expostos naquele dia, e desde então, seu amor só se tornou mais forte. E aqui estavam eles, muitos meses depois, ainda tão apaixonados. Mas as coisas mudaram. Seu amor estava sob ameaça, pois ela teria que enfrentar o casamento com o príncipe Emanuel. Antônio entendia a situação, mas ficou muito triste com as circunstâncias. O tempo estava se esgotando para eles, e Emília se sentia vítima de seus deveres reais. "Fuja comigo!", deixou escapar Antônio, de repente. Os olhos de Emília se arregalaram. "Você está falando sério?", respondeu ela sussurrando. Ele acenou com a cabeça solenemente e segurou as mãos dela com força. "Eu te amo", continuou ele. "Eu nunca quero ficar sem você. E imaginar você com outra pessoa, sem eu nunca ter a chance de te ver, parte meu coração. Eu sei que é pedir muito, mas uma vida rica em amor é melhor que uma vida infeliz com riqueza", disse Antônio. A cabeça de Emília começou a girar. Ela nunca tinha pensado que fugir era uma opção. Amava Antônio e não queria viver uma vida sem ele. Mas fugir era um ato grandioso. Como poderia abandonar a vida que conhecia e seus deveres reais?
Seus pais ficariam envergonhados. E para onde ela e Antônio fugiriam? Havia tanto a considerar. Eu sei que é pedir muito, disse Antônio, olhando em seus olhos. Pense nisso hoje à noite. Se você quiser ficar comigo, então podemos fugir e começar uma vida nova juntos. Mas se você optar por ficar e se casar com o príncipe Emanuel, eu vou entender. Pelo resto do dia, Emília se sentiu dividida. Ela estava mais quieta do que o normal e não cantou nenhuma vez. Tinha muito a contemplar. Vagou pelos jardins do palácio sem rumo, pensando em todas as suas opções. Por um lado, ela poderia continuar levando a vida que conhecia, fazer seus pais felizes e levar adiante a linhagem de sua família. Talvez ela pudesse até começar a gostar desse príncipe Emanuel. Poderia se render à vida para a qual nasceu e não decepcionaria ninguém. No entanto, a ideia de levar uma vida sem Antônio ao seu lado era insuportável. A perspectiva de não ver seu rosto todos os dias, de se despedir dele e machucá-lo, era impensável para ela. Quando ela imaginava sua vida com Antônio, não via nada além de felicidade e amor. Mas quando pensava nesse misterioso príncipe Emanuel, não tinha ideia do que esperar. Emília voltou para o seu quarto naquela noite e se sentou à mesa. Ela pegou um pedaço de pergaminho e mergulhou a ponta de sua pena na tinta. Não tinha certeza por onde começar. Como poderia explicar sua decisão? Ela escreveu a carta, a colocou em um envelope e o selou bem. Ela a escondeu debaixo do travesseiro e caminhou até a janela. Olhando para os jardins escuros do palácio, ela fez uma oração silenciosa à lua e orou para que a noite lhe desse a clareza que precisava para tomar a decisão certa. Emília foi dormir naquela noite, esperando que soubesse a resposta na manhã seguinte. Ela orou para saber se ela ainda queria entregar a carta ou não. Enquanto ela caía em um sono profundo, seu corpo relaxou completamente. Seus pensamentos giravam em sua cabeça e sua mente fazia o possível para encontrar a paz. Finalmente, tudo se acalmou.
e Emília começou a sonhar. Naquela noite, Emília sonhou com as colinas do campo. Havia gramados verdejantes e belas flores. O cheiro de lavanda era delicioso. E ela fechou os olhos e levantou o rosto ao sol, se banhando na luz quente. Com os olhos fechados, ela podia ouvir o vento em seus ouvidos e os sons de folhas balançando na árvore acima de sua cabeça. Não muito longe dali, ela podia ouvir a conversa de vozes infantis. À distância, havia animais pastando nos campos e um cão pequeno cavava o chão, concentrado em sua tarefa. Quando olhou para o lado, ela viu uma pequena casa de fazenda feita de pedra. Duas crianças pequenas saíram da porta da frente e correram para o campo, rindo deliciosamente. Emília sorriu com carinho e seu coração estava leve e livre enquanto observava as crianças correndo. Ela olhou para baixo e notou um pequeno gato laranja entre suas pernas, passando seu pelo macio em sua pele. Ele esfregou seu rostinho peludo em suas pernas, carinhosamente, e saiu caminhando. Quando um par de mãos envolveu a cintura de Emília. Instintivamente, ela o abraçou com força. Ela se sentia feliz e segura e tinha um amor profundo no coração. Ela fechou os olhos e sentiu a pessoa atrás dela encostar a cabeça em seu ombro, devolvendo o abraço. Ela sabia quem era, sem precisar olhar, pois reconhecia esse cheiro familiar de longe. De pé com Antônio, olhando para a cena cheia de tranquilidade, amor e felicidade, ela suspirou profundamente. Estava tão contente. Eles ficaram lá em silêncio, observando seus dois filhos pequenos brincarem no campo. O som de suas risadas e conversas aqueceu seu coração. E ela sorriu com carinho. Isso era felicidade. Uma felicidade verdadeira. Era tudo o que ela queria. Simplicidade, alegria e ele, Antônio.
Antônio descansou o queixo em seu ombro e sussurrou suavemente: Você tem que ir? Emília inspirou profundamente e se virou para ele. Ela pressionou a bochecha contra a cabeça dele e fechou os olhos. Eu nunca poderia te deixar, sussurrou ela em resposta, e o beijou em sua testa. Eles ficaram lá abraçados por muito tempo. Emília sentia que não queria ir embora e fechou os olhos para saborear cada momento de seu toque, seu perfume e a sensação de calma e quietude. Na manhã seguinte, quando Emília abriu os olhos, ela sabia o que tinha que fazer. Seus sonhos deram a resposta. E tirando o envelope selado debaixo do travesseiro, ela o beijou suavemente e começou seu dia. 2 dias depois, o palácio havia sido preparado especialmente para a chegada do príncipe Emanuel. Os servos se empolgaram em servir a um futuro líder tão nobre. E o rei Felipe e a rainha Adela estavam especialmente ansiosos para encontrar o príncipe. A união de sua filha com o príncipe seria um grande passo na direção certa para seus países. O príncipe Emanuel parou em sua carruagem real, com sua mãe e seu pai. O rei James e a rainha Isabel da Sardenha. O rei Felipe os recebeu calorosamente no Alcácer de Sevilha. E todos entraram no palácio, esperando que a princesa Emília se juntasse a eles em breve. O príncipe Emanuel e o rei e rainha da Sardenha desfrutaram de um passeio pelo deslumbrante palácio, admirando particularmente os azulejos que decoravam as paredes e tetos. Era um edifício como nenhum outro, e o príncipe Felipe ficou satisfeito com a primeira impressão que eles estavam dando. Quando eles saíram para o pátio ensolarado, o rei Felipe notou seu servo, Victor, correndo pela varanda e saindo para o pátio. O rei Felipe se desculpou e se afastou para falar com Victor em particular. Quando o rei Felipe pegou o envelope aberto na mão de Victor, as palavras que ele havia acabado de proferir começaram a fazer sentido. A princesa Emília se foi. Enquanto o rei Felipe lia as palavras que Emília havia escrito, ele sorria. Victor, seu servo, olhou para ele perplexo. Isso não é uma coisa ruim, meu senhor? Questionou Victor.
sem saber como responder à reação inesperada do rei. O rei Filipe se aproximou de Victor e respondeu, achando graça: Vamos ter que dar algumas explicações. Com certeza.